Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui o professor Eduardo Paiva, pronto para mais uma aula remota de Geografia. Então se liga aí, abre a apostila na página 189, vem comigo aqui, ó, América Latina, aspectos demográficos e econômicos, beleza? Então vamos lá, eu vou soltar a vinheta, você procura a página e vamos de aula. Então, vamos lá. América Latina, né? Vamos falar um pouco aí da organização socioeconômica, socioadministrativa e vamos terminar falando aí, junto também, né? Falando um pouquinho sobre a demografia. Então, a gente começa com a seguinte situação, tá? Por que esse nome América Latina? Já se perguntou por quê? Né? Nos Estados Unidos e Canadá, você tem a América Anglo-Saxônica, que foi colonizado pelos ingleses, povos saxões. E a América Latina, né, porque ela foi colonizada principalmente por portugueses e espanhóis, culturas que falam línguas derivadas do latim. Então daí América Latina, tá? Mas aí você já começa a ter derivações. A língua mais falada, né, em termos de quantidade de países é o espanhol. Entretanto, o Brasil, como o maior país, né, ele detém quase metade das terras, né, e boa parte da população da América Latina, então acaba fazendo equilíbrio entre as populações que falam espanhol e a população que fala português aqui dentro da América Latina, tá? E aí você tem também tem diferenças e tem similaridades, tá? Eles passaram por um longo processo, né? Um longo processo de colonização, onde a maior parte dos países, principalmente os países mais tropicais e da América Central e também chegando ao Brasil, aonde você teve a agricultura, a agroexportadora, né? Que facilitou com que os europeus viessem para cá. E os europeus chegando aqui trouxeram os escravos africanos. Então isso aí vai dar a composição demográfica e etnológica, né? As etnias que nós temos aqui. Então a gente vai ter mistura de europeus, né? Índios, africanos, né? E aí você vai começar a misturar essas raças. Então vai dar origem aos né? Africanos, né? Os euro-indígenas, né? Os afro-ameríndios, afro-americanos, né? Euro-ameríndios, e aí por aí vai. Ela começa a misturar, né, africanos com índios, com as populações locais, com os europeus, e você vai fazendo as misturas e chegando a esse caldeirão cultural que é a América Latina. Tá bom? Falamos aqui as linguagens, né? Muitos países, eles ainda carregam em si a linguagem tradicional, a linguagem indígena, né? No seu dia a dia. No caso do Paraguai, se fala espanhol, mas também se tem uma grande parte, uma parcela da população que fala o Guarani, tá? Em alguns lugares, como o Haiti, né? Você teve uma colonização tão grande de africanos que, apesar do idioma oficial que o colonizador impôs, né, o francês, eles trouxeram também o idioma africano, crioulo, tá? E isso aí a gente está falando, são algumas exceções, né? Mas que tem ainda regiões, aqui no Brasil, né? Você tem indígenas brasileiros, né? Tupiniquins, que falam os idiomas tradicionais. Muitas dessas línguas, elas vão morrendo com o tempo, tá? Mas ainda existe uma certa resistência. E quando a gente olha para um todo, tá? Da América Latina, você tem pouquíssimos países como o Haiti, que fala francês, tá? E aqui nós temos a Guiana Francesa, nosso vizinho aqui ao norte, tá? O Suriname, que vai falar um holandês, né? É uma colônia holandesa. E você tem a Guiana,
normal, só a Guiana. Tem Guiana e Guiana Francesa. A Guiana Francesa pertence à França, a Guiana pertence ao Reino Unido, onde o idioma oficial é o inglês, tá? O Brasil é o único que fala português e a grande maioria dos países, de México a Chile, você tem o espanhol e em alguns lugares, como eu citei já, você tem algumas línguas nativas, tá bom? E aqui na página 191 você tem a distribuição das populações, tá? Fique atento aí a esses números, tá? Então aí você tem a população de ameríndios por países, brancos, negros, asiáticos, multirraciais, tá? O vídeo de apoio, tá? Que eu tô colocando aí para vocês sobre a população da América Latina, pô, tá excelente, tá muito bem explicadinho pelo meu amigo Silvestre, tá? E chegamos aqui, falamos do IDH, né? O continente americano, a gente entra um pouquinho na história dos países, né? Ele, como todo continente, ele viveu fases, né? A maioria dos países foram colônias de exploração, tiveram uma industrialização tardia, né? Então eles sofrem muito ainda, a maioria dos países sofrem ainda por problemas sociais graves, problemas que são muito comuns a nós, né? O desemprego, falta de educação, falta de assistência de saúde, tá? Isso é muito comum em toda a América Latina, muito diferente do que acontece na América anglo-saxônica, tá? A economia, quando a gente olha a América, olhando, né, todo esse pedaço de América Latina, ela podemos dizer que é uma economia agroexportadora. Ainda dependemos bastante, alguns países, da agricultura para exportação. Em muitos lugares, tá? Muitos mesmo, você ainda tem agricultura de subsistência, aquela agricultura que a pessoa tem que plantar para sobreviver, tá? Esse é o retrato da América Latina. Os polos industriais são muito poucos, tá? Você tem aqui São Paulo, né? Desse trecho Rio-São Paulo, a gente costuma falar mais São Paulo, Buenos Aires, né? Chile e México. O restante dos países, o espaço industrial é muito reduzido, tá? Alguns autores nem comentam, outros vão citar. E é por aí, tá? O texto termina aqui falando um pouquinho sobre os blocos econômicos regionais, tá? Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai formam o Mercosul, tá? Existe também a Unasul, tá bom? O Pacto Andino, são os países Chile, Peru, formam, né, os países ali que formam a Cordilheira dos Andes, tem alguns pactos econômicos, é importante interagir. Então, o texto está fácil, é um pouquinho longo, tá? O exercício, eu quero que vocês façam de 1 a 5 no caderno e de 6 a 10 diretamente no livro. Precisando de ajuda, eu estou aqui do outro lado do telefone, aguardando você para te ajudar, tá bom? Então, beijo, não deixe de enviar as suas perguntas, não, principalmente, tá? O seu material, depois que você fez aí o exercício, o professor vai contar o teu dever como participação, tá bom? Então até a próxima, até mais.